Fala, meu povo de axé, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Azevedo e sejam todos bem-vindos ao Podomblé. Pode rodar o xirê. No Podomblé de hoje, nós vamos falar sobre vestimenta, a vestimenta dos terreiros de Candomblé. E antes de mais nada, eu queria falar que eu estou vestindo Ofabemi de Tâmara. Essa loja fica ali na Galeria Tuiuti, na Carlos Gomes. Quem quiser, é só procurar Tâmara. O Instagram dela é o @ofabemioficial. Vai lá que ela faz essas roupas bacanas pra gente aí. E no Podomblé de hoje eu vou estar aqui recebendo ele que dispensa apresentações, porque ele já esteve aqui no nosso primeiro episódio falando sobre o candomblé da Barroquinha, o candomblé do tempo dos primórdios. Ele que é professor e ogã de Oxum do Ilê-Axé Opoafonjá. Seja bem-vindo, meu irmão Fábio Lima, mais uma vez. Seja bem-vindo. Obrigado, Adriano. Então, meu irmão, vamos conversar aqui um pouco sobre essa origem das roupas de candomblé, né? A gente viu muito, né, o livro de Mãestela, O Meu Tempo é Agora, que ela fala sobre essas vestimentas, né, dentre outros assuntos. E aí eu queria que você me falasse um pouco dessa origem da roupa de candomblé, de onde ela vem, como é que ela surge, porque a gente vê na internet uma diferença dessas vestimentas das pessoas, dos orixás, quando se manifestam, e aqui é roupa com anágua, com brilho. Como é que se origina essa roupa para o orixá e essa roupa que a gente costuma estar vestindo nos terreiros? Primeiro que é uma roupa colonial, é uma roupa usada no Brasil colônia, né, que é recriada nos terreiros, né, mas é uma roupa em que as senhoras de engenho, as senhoras de pessoas escravizadas usavam, e as suas escravizadas usavam a moda da época. Então a saia rodada, a saia com goma, né, as batas com renda, né. Lembrar que no século XIX vem a missão francesa de artistas para o Brasil e vem junto com eles costureiros, né, vem junto com ele uma forma muito peculiar de se fazer os bordados, daí o nome Richelieu, de origem francesa, e que as senhoras de engenho aprendiam e também aprendiam as suas escravizadas, que vendiam seus tecidos na rua, confeccionavam as roupas nas ruas, nos chamados cantos, eram costureiras. E essa é uma roupa tipicamente colonial, de um período do final do século XIX, aliás, não do final do século, de todo o século XIX. A gente vai ter essa mudança de moda já na República. No primeiro reinado e o segundo reinado, a gente vai ter toda uma roupa ainda com essa pomposidade da corte. E os terreiros são consolidados, né, se originam e se consolidam no final do século XIX e mantêm essa roupa de origem colonial estilizada, né? Então você tem uma roupa de gala, né, usada muito pelas chamadas negras mais endinheiradas, as crioulas, né, que eram donas de pessoas escravizadas, de propriedades. Então elas tinham rendas mais elaboradas, saias pinçadas, tanto que a Irmandade da Boa Morte, né, era comum, e ainda hoje na cidade de Cachoeira, que ainda mantém a saia pinçada, já era uma saia de luxo. Se você for ver gravuras, fotografia do século XIX, você vai ver essas adornadas, porque junto com a roupa vem também os adornos, as figas de coral, os balagandãs, os braceletes de copo, tudo em ouro,
que era uma forma de demonstração de poder e riqueza das mulheres do século XIX, as mulheres negras. E os terreiros herdam essa tradição, né, das joias, dos colares, dos corais, hoje em extinção, porque não acha nem mais coral verdadeiro. As figas de jacarandá, né, o hábito de encastruar pedras em ouro, encaçoar em prata, chifres de dente de javali, dente de leão, que acompanham toda a indumentária. Então, a camisa de crioula, assim chamada, porque crioula é o termo dado a negros nascidos no Brasil. Então, a camisa de crioula é uma camisa que ela é bordada até o dorso, até abaixo do umbigo, e a parte de baixo é mais lisa, que fica coberta a saia. Então, ela é bordada em rechelier, em outros tipos de bordados, como renascença, renda inglesa, ou crochê, ou renda de birro, ou barra funda, que são tudo espécies de bordados europeus. São bordados europeus que chegaram aqui. Então, essas roupas deixavam a exposição um pouco o corpo. Então, o rei de Portugal proíbe que as mulheres negras, as que frequentavam a festa da Boa Morte na Barroquinha, os cronistas diziam que ali havia um grande regabofe, né, o que hoje a gente chama de um rendezvous. Porque depois da procissão, o samba comia dentro da igreja. E as mulheres com aquelas roupas no meio dos homens com álcool deixavam os homens muito excitados, né, e libidinosos. E as mulheres então foram questionar a presença dessas mulheres com as roupas de crioula, né, com essa camisa que deixava à mostra os seios, mostrava as suas formas. Então, elas são proibidas de usar a camisa de crioula, o que obriga a que elas construam uma roupa por cima, que é a bata. Interessante. Então, a bata é usada para não deixar à vista o dorso colo feminino. Os terreiros vão reelaborar, né? As mais novas não usam bata, nos terreiros usam a camisa de crioulo com o peito coberto com o pano da costa, atado com um pano chamado de ojá. Porque não existia sutiã, não se usava sutiã. O sutiã, axomurá, em Urubá. Já existia. Mas é uma coisa que não está ainda tão popularizado. Entendi. Né? Elas usavam a camisa e usavam o pano da costa. O que é um pano chamado da costa, porque inicialmente eles vinham da costa da África. Por isso que chama pano, não é por usar nas costas, não. É porque todos os objetos que vinham da costa do Benin, da costa do Marfim, Costa do Ouro, Costa dos Escravos. Então tudo era chamado Costa do Ouro, Marfim, Escravo. Eram chamados da costa. Sabão da costa, búzio da costa. Tudo vem da palha costa. Da costa. Porque os primeiros africanos que chegam aqui vêm dessa região. Serereis, mandingas e orlofes, da região chamada Guiné-Bissau. Então havia um tráfico não só de pessoas, mas como de objetos. Então, muitos comerciantes de escravizados também comercializavam produtos, e muitos africanos ex-escravizados também comercializavam, como o lagdibá, que era uma conta feita de semente de uma árvore chamada giopê, corais. O tráfico era tão grande que a Bahia inflacionou o mercado africano com búzio da costa, porque aqui no Rio Maragogipe havia muito búzios da costa. Então os africanos começaram a levar daqui para lá, o que fez inflacionar lá a moeda. Então havia uma coisa que merece ainda uma pesquisa historiográfica bem aprofundada sobre esse comércio. O Flávio
Gomes fez uma pesquisa sobre a economia do candomblé, ele já pontua essa relação da diáspora. E então tudo que vinha da África, dessa região, era chamado da costa. Daí o pano ser chamado pano da costa. Então se usa o pano da costa por cima dos seios como uma forma de proteção aos seios, para não exibi-los, por conta de uma moral cristã, por conta de uma sociedade preconceituosa e racista para com os corpos das mulheres negras. Então, o uso do pano da costa sobre os seios é essa função de resguardar dos olhos dos homens. Então, ao incrementar com o laço. Então, a criatividade do povo de santo, as de santo homem, amarram um laço em forma de gravata, o ojá de peito em forma de gravata, enquanto aquelas de santo feminino, as aiabás ou birim, em forma de laço. No livro de Mastela, ela pontua isso, no meu tempo e agora. Mas isso dentro de uma determinada tradição. Sim. Tem casas que não obedecem essa tradição, apenas usam pano da costa, ou amarram a gravata, ou apenas amarram o laço. Então, o pano da costa, ele é um ingrediente que é para poder cuidar de que os olhos não vejam os seios das meninas, das moças. Isso ainda lá no século XIX, porque há uma proibição de mostrar o corpo. As mais velhas usam a bata, para que não vejam seus seios também, ainda mais os seios mais fora do modelo de corporalidade da juventude. Nos candomblés, então, elaborou-se a ideia de que o pano da costa, atado ao peito, seria para as mais novas, as iaô, as iniciadas, e as mais velhas poderiam usar o pano da costa sobre o peito, sem a necessidade do laço, ou usar abaixo da cintura, no ventre. Em algumas casas, há linhagens que só usam no peito, sem o ojá. Em outras casas, aquelas que fazem obrigação de 7 anos, chamadas ebones, podem usar a bata, o que qualifica ela como uma iá, uma potencial mãe. Então ela pode também usar o pano da costa ou no peito ou abaixo da cintura. Porque é muito dinâmico, né? Porque pensar esse tipo de moda ritual nos candomblés, os candomblés são muito vastos, que quando a gente pensa o candomblé da Bahia, são os candomblés da Bahia, e quando a gente pensa no Brasil, os candomblés do Brasil. As suas conexões com a África, com Cuba, com o Mercosul, então vai se adaptando às conexões com os povos indígenas e vai se reelaborando. A própria roupa do caboclo, né, você observa que é uma reconstrução. Inicialmente, a roupa dos candomblés de caboclo era feita de pena. Todos os caboclos usavam penacho. Se você vê lá na década de 30, as fotos dos candomblés dos caboclos, mas com o passar dos anos, a própria dificuldade de achar pena, a própria preocupação ecológica, os caboclos foram se adaptando à roupa dos orixás, né? O atacã, o pano da costa, a bombacha, e não mais as roupas de pena, como outrora. O que não deslegitima, Sim. e nada assim, mostra como cultura é dinâmica. Não há uma verdade sobre nada, né, quando a gente pensa em cultura. Cultura, elas são feitas, fabricadas. Cultura é feita. Cultura não existe. Né? Lembrar que cultura é algo que é inventado por nós humanos, né, e somos animais culturais. Somos inventores e inventados da própria cultura. Então, a roupa, seja ela ritual ou não, ela obedece a essas invenções adaptadas às injunções dos momentos. Então, hoje em São Paulo, muitos candomblés não são mais adeptos a esse modelo de roupa baiana. Por conta de suas conexões com a África, já usam os panos africanos amarrados ao corpo. Alguns candomblés Angola, os inquices, dançam
com máscaras. Muito similar àquilo que acontece no Congo, em Angola ou em Moçambique, ao culto dos inquices. E alguns candomblés banto aqui reproduzem já essas conexões. Mas aqueles mais atávicos, presos às suas tradições, né, obedecem ainda a essa cartilha, né, que ela funciona como um código geral a todos, né? A mãe Estela, quando escreve o livro Meu Tempo é Agora, e ela desenha, né, como funciona esse modelo de roupa, em linhas gerais, quase todos os candomblés obedecem, né, uma sequência de a ebome é mais sofisticada, usa panos mais requintados, os iaôs usam panos mais simples, os adereços do candomblé para o iaô ainda são feitos de tecido, costurados na própria roça, a coroa, os braceletes, né, e após 7 anos já pode ganhar os brilhos. Eu me lembro bem que a mãe Estela falava assim, uma vez eu estava próximo, ela em um iaô, e eu também trouxe um pano bonito para um amigo, 2 tipos de panos. Eu trouxe da Nigéria e para ele ia fazer a obrigação de 3. E ela escolheu o pano mais simples. E ela me disse, quando ele fizer a obrigação de 7, você dá esse, porque é mais luxuoso. Então, essa preocupação que ela dizia assim, não precisa, quando fizer a de 7, vai botar o quê? Se já deu brilho demais. Então, a estética também obedece a uma hierarquia, né, nesses modelos de candomblés. E tem candomblés que não tem essa preocupação. Era isso que eu ia lhe perguntar, porque eu estou muito baseado no livro Meu Tempo é Agora, né? E pelo que você falou, né, nem todos os candomblés seguem esse padrão. Nem pode seguir. O candomblé tem uma coisa muito boa, a autonomia. Cada casa tem a sua autonomia, é uma religião de tradição oral, não tem uma Bíblia, nem tem uma papisa, nem um papa. As pessoas são muito livres. Então, cada família de santo tem uma forma de se comportar com a roupa. Tipo, no terreiro do Ilê Axé Porfonjá, que é uma casa que eu conheço há 38 anos praticamente, o iaô ou o abiã não usa roupa com renda. Só usa roupa de ração. Enquanto ele não faz 7 anos, os homens usam apenas roupas de ração. Em outros candomblés, da mesma família do São Gonçalo, os iaôs podem usar colorido, podem usar camisas com renda. Então isso é só para mostrar que dentro da mesma família, você vai ter nuances que vai diferenciar. No São Gonçalo, que é um candomblé muito particular, as indumentárias, muito próximo ao Engenho Velho também, é o candomblé da Casa Branca, é o do Gantuá, mas mesmo nessa cosmovisão partilhada dessas casas que são aparentadas, você vai ter diferenças. Então, o uso da bata. No Engenho Velho, as ebomes não usam bata, só a mãe de santo. Interessante, nunca prestei atenção nisso. Só a Ialorixá usa bata. Você vai ver as ajoês, talvez em obrigações internas, que lá não se chama ajoê, chama equede. Ajoê é apenas um termo para o São Gonçalo e sua linhagem, mas as equedes usam bata, talvez, nas funções mais internas. No Gantuá ou na Casa Branca? Na Casa Branca. No Gantuá... É Iarobá. Elas se chamam Iarabás, e elas usam bata, além da mãe de santo, Iaiá, Kikiri e Iadagã. Então, usar o pano da costa na cintura é também uma característica do terreiro do São Gonçalo e sua linhagem. Eu tenho algumas fotos do livro Meu Tempo é Agora. Tá, e você pode botar para mim, para a gente ilustrar. Vamos lá. Aí é o traje de homem, né? Iaô e ebome. Quase toda casa obedece essa coisa de uma roupa muito simples, tanto para o iaô e uma roupa mais sofisticada para um ebome. Você vê que o ebome ali está usando já uma camisa
com a manga Sim. maior, mais folgado, Uhum. né? Uhum. Toda a roupa está associada a uma hierarquia, mas tem casas que a roupa não é tão simples do Yaú, ele já pode usar um colorido. Uhum. Né? Não, a gente não pensar que é todo mundo igual, não. E como ele falava, o pano da costa, que é um símbolo em algumas casas da maternidade, de usar no dorso, no peito. Outras não, outras se usa só no peito. Uhum. Só a mãe de santo usa na cintura. Tipo, no Gantuá, só a mãe Carmen No, você vai observar usando o pano da eu vou, costa eu vou, vou na observar, eu vou cintura. observar, porque sinceramente eu nunca me atentei a isso. E essa conversa, acredito que além de mim, vai estar servindo aí para outras pessoas. Tá aí, coloque para mim uma outra foto, falando aí do pano da costa. E no livro Meu Tempo é Agora, Mastella, ela fala da utilização desse pano, né? No ventre, no peito, e tem a que é utilizado, como você está utilizando, né? No ombro direito, que é para no momento de lazer ou no momento não litúrgico. Esse pano É a outra foto, tá aí. aí é o Yaú, a roupa mais A simples. próxima. Essa já foi. A próxima. Thay Mas o que importa, tá o olhando pano lá. da costa pode ser usado do dorso abaixo pelas mulheres. Somente as mulheres usam pano da costa. Isso é interessante. Nesse modelo de candomblé da Bahia, em outros homens usam, mas nesse modelo dessas casas, digamos que casas mais ortodoxas, há um modelo de tradição. Somente as mulheres usam pano da costa no peito. Tá no ar. Olá. Pode botar no ar, Thay. Olha lá, tá no peito, uma na cintura e no ombro. Vamos lá. Então, nesse modelo de tradição, que o Engenho Velho, a Casa Branca, o Gantuá, o Oxumaré, o Bate-Folha, etc, etc, essas casas mais antigas, né? Somente as mulheres usam pano da costa amarrado no peito. Até porque só se iniciava a mulher. Sim, Então, quando eu falei logo no início, explicando por que o peito, para não mostrar o sim. peito. Foi uma coisa que surgiu lá porque o rei de Portugal disse: se eu coloca, vai deportada para Angola. E as mulheres mais velhas passaram a, como símbolo de hierarquia, usar o pano na cintura. Como eu disse, algumas casas só as mães de santo, não todas as ebones. Só a mãe de santo usa na cintura. E usar no ombro somos todos nós afrodiaspóricos. É um símbolo de poder. Homem também. Todos nós, homens, mulheres, devemos usar o pano quando vamos tomar decisões importantes, ou falar, ou visitar alguém. Esse é um princípio de África. Você nunca vai ver um rei sem um pano, um ministro, um monarca sem um pano. Os panos, eles não são panos, não são objetos. Eles têm vida. Eles representam ancestralidade. Eu estou usando um que é de Gana. Só os ancestrais, só a família real pode usar. Então, quando eu uso um pano desse, eu trago em mim toda uma carga de ancestralidade. Todos os líderes afrodiaspóricos nos Estados Unidos, de Luther King, a Malcolm X, a Angela Davis, a Bell Hooks, estão todos com pano no ombro. Essa memória ancestral que os nossos antepassados guardaram de quando se visita alguém, usar o pano no ombro. Se você olhar a foto dos pais de santo do século XIX, os do século XX, estão todos com o pano da costa no ombro. É um símbolo de poder.
É um símbolo de que eu trago em mim a minha ancestralidade. O pano não é um objeto, o pano é sagrado. Não um simples adereço. Não, ele é sagrado. Panos que passam de gerações a gerações. Então, aí no candomblé, pelas mulheres usarem com mais constância, né, você vai ver quando se vai fazer uma visita ou se vai ter um encontro não religioso, usa-se o pano da costa no ombro. É muito comum, né, você vê o pano que atravessam gerações em alguns lugares. O pano é tão importante que existe um pano vermelho. O Pamboché sabia manipular ele e transformar ele em urubu. Segundo as tradições do candomblé, era um pano da costa, que ele cobria um balaio, batia o xere e transformava folhas de cajá em urubu. Então o pano, ele é sagrado. A gente tem vários panos nos terreiros que são sagrados, né? Os panos que cobrem as divindades nos seus altares, que são panos também, não são meros panos, são panos ancestrais. Os panos que jogamos no chão e sob o comando de vozes e cânticos, os panos se levantam. Os Egungun. O pano que se rasga e vira Oiá. Oiá nasceu de um pano que rasgou. Então o pano, ele é, antes de ser vestimenta, ele também é ritual. Só para a gente pensar nisso, o pano como um objeto sagrado. Quando a gente pensa no chão como lugar sagrado, em alguns momentos precisamos cobrir o chão com um pano. Sim. Então o pano, e muitas vezes é o pano da costa que alguém está usando. Que alguém tira o pano e joga no chão. Então o pano da costa, ele tem essa função que é do adereço. Em alguns outros momentos eles cumprem também outras tarefas de caráter mais emergencial para o sagrado. Alguém tira um pano rápido e cobre a figura que a pessoa que bolou no chão, um atabaque quando cai. Sim. Então tem todo uma... Você me falando dessa importância do pano como algo que traz essa energia, eu recebi aqui, nós falamos sobre o sacrifício animal, e aí você falando dessa importância, vale lembrar que a gente também veste o animal, né, para poder oferecer ao orixá. Então, essa simbologia também, ela permeia dentro aí deste assunto de simbologia do tecido, né? E a gente vê que o animal, ele também passa por esse processo simbólico. De ser ornado, mas diferente do animal que já traz uma pele. Alguns momentos a pele precisa ser coberta. Para que o axé, porque tudo no candomblé é axé. Então, para que aquele axé não seja desperdiçado, para que aquele axé não seja poluidor. Então, o transe não iniciático de uma pessoa de Obaloaê, desgovernado, não preparado. Quando eu era criança, me lembro bem disso. Hoje já não vejo, mas se cobria logo a pessoa com um pano branco e jogava pipoca, para que as pessoas não vissem o transe de Obaloaê. Se jogava um pano em cima, logo um pano da costa, alguém arrancava um pano da costa e jogava em cima. E cobria. A mesma coisa quando chega um Oxalá. Se a pessoa chegou, Oxalá chegou, se procura logo um pano para cobrir, inclusive, parte do rosto. Então está ligado ao mistério. O pano cobre o axé. A pele que cobre o chão, às vezes, é o pano para cobrir o axé do que está sendo feito ali, que é muito particular. Então, saindo do... Porque a gente não pode pensar o candomblé como gavetas, isso é indumentária, isso é colares. Não.
é uma cosmologia que forma uma ontologia, um jeito de ser. Então, quando você pensa o colar também acompanha o adereço, porque os colares eles nascem com o iaô. Eles crescem com o iaô e eles se tornam maduros como o iaô. Então, eles nascem finos, evoluem para médios, se tornam grandes e mais grossos. Então, eles acompanham o processo de maturação. Então, inicialmente, o abião usa uma fininha, o iaô já usa uma maiorzinha, os giloguns, contas finas, até que se torne ebome e se usa. Então, é uma feitura. E essa feitura está ligada ao axé. Então, não se pode passar as etapas com relação aos colares, como não se pode passar as etapas com relação aos panos, aos bordados, porque está associado ao axé uma noção de caminho, trajeto. E de hierarquia também. Esse trajeto é caminho, é história de cada um, que está associado a um processo do aprendizado, da hierarquia. Então, você só pode fazer isso quando você passa para essa etapa. Então, passar para essa etapa significa aprender algo novo. Porque às vezes as pessoas pensam em hierarquia como tirania. Hierarquia é aprendizado. É um processo de aprendizado. Você vai evoluindo na escala etária e vai aprendendo. E quanto mais você aprende, mais você acumula axé. Quanto mais você acumula axé, você se torna a pessoa mais portadora de axé. O Olori Ebé, a chefa da casa, a mãe de santo. Então, a mãe Estela foi a mãe de santo mais portadora de axé do São Gonçalo. Hoje, a maior portadora de axé é mãe Ana. Então, ela pode usar todas as rendas, todos os brilhos, todos os colares, porque ali está a representação do axé. É uma coisa que eu observo muito também, você falando desse grau de hierarquia e de evolução dos colares, né? Me vem à mente aqui a saia, né? Aquelas barras, né? Que eu lembro que a Bian, além da roupa branca, quando evolui para Iaô, são 2 fitinhas, 3 fitinhas, e aí depois de 7 anos, aí bota a fita, né? Quanto mais você vai avançando, lhe é permitido se enfeitar. Agora, isso também está muito ligado a uma sociedade escravocrata. Então, essa própria noção de hierarquia, de escala, de valores, porque qual é a primeira coisa que o ex-escravizado fazia? Comprava sapato, mesmo que ele não soubesse usar. Então ele comprava sapato e dispunha o sapato no ombro. Então era um sinal de poder. O que faz a ebome? Primeira coisa que ela faz, ganha um sapato. Então, pensar também que o candomblé é construído dentro de uma mentalidade escravista, que guarda em si ainda uma memória profunda da escravidão. Em alguns rituais, como o Panã, como o Compa do Quelê, como o Mercado de Iaô, que ainda guarda essa memória da escravidão. Né? A sujeição, a Compa do Quelê. Que, como ele disse, então, cultura é inventado. O candomblé é uma religião inventada. Inventada em que contexto? Numa sociedade colonial, uma sociedade depois imperial e escravocrata. Então, guarda ainda essas marcas, e isso são representatividades de uma época que guardam nas roupas. Agora, o mais engenhoso é você ver roupas que um dia habitaram o barracão solenemente, um dia estão na cozinha. Então você vê aquela senhora que há 50 anos atrás estava com aquela roupa no barracão, e ela está lá depois com a saia presa, descascando verdura, tratando animais. Quer dizer, a saia obedece um ciclo. Ela nasce, ela cresce até que ela morre, dentro de um contexto de axé. Os colares, eles crescem, eles se transformam, eles quebram, eles viram outros colares, eles dão a outras pessoas os colares. Né? Então,
Pensar também que tudo isso está ligado ao axé na transmissão e na reprodução do axé. Quantos colares ganhamos de quem já foi? Sim. Hoje alguém que tinha um colar que partiu um eboma e deixou pra gente ou nos deu um pedaço do colar ou uma figa que quebrou, né, uma firma e a gente juntou e fez, não, foi do colar de fulana. Então é pensar isso como transmissão. Tem axé. Tem axé, a transmissão do axé. Né? Quantas vezes você guardou lá aquela sementinha lá do bambuxi, do Sim. bombonichê, Sim. né, que quebrou um, aí você guardou porque foi lá o Abiodum primeiro que fez, aí você guardou e botou na conta. Então, a roupa está ligada a tudo isso, também é uma memória. Quando morre alguém que tem um carrego e diz, não, essa saia vai ficar para fulano, essa saia vai ficar para Beltrano, o ojá vai ficar para fulano. Né? Você também tem uma partilha do que um dia pertenceu a uma pessoa, que não é o bem material, como diria toda a teoria antropológica. Você tem humana. Humana é uma energia, é uma força que está contida no objeto. Então, não é somente o objeto que está ali, mas é humana. Essa força que a gente chama de axé, é uma força vital que está ali contida. É isso. Fábio, a gente passaria mais uma vez aqui um dia todo falando sobre, porque assim o candomblé, a religião do candomblé, ela é bastante ampla e nada é feito. Você falou tanta coisa aí que eu desconhecia e a gente percebe que nada é feito por acaso, independente do Opoafonjá seguir uma regra, o Gantuá, a nação Angola. A gente percebe que o candomblé, as coisas que são feitas, elas são bem amarradas, elas são bem estruturadas e nada é feito de forma aleatória. Tudo tem um sentido dentro da lógica de cada casa. Há errado o homem usar o pano da costa na cintura. Só a mulher pode usar. Em que lugar? Na minha tradição, homem não pode usar. E tem um porquê. Mas na outra tradição pode. E eu não vou dizer que ele está errado. Sim. Porque eu não posso ver o candomblé como uma religião fundamentalista. É uma religião livre. Por quê? Tem tantos homens que usam, tantas outras casas. Quem sou eu para dizer que está errado? Agora, no São Gonçalo, se aparecer alguém usando um pano da costa na cintura, eu vou educadamente dizer ao rapaz, olha, aqui não se pode usar. É muito bonito o seu pano, mas você pode usar em outros contextos. Agora, o pessoal daqui pode até não ser tão elegante como eu estou sendo. Então, senhor, por favor, porque aqui, nessa tradição, não pode. Mas é uma coisa que está ligada ao axé da casa, que não posso estar falando. A casa tem certos... Como tudo tem axé, axé é aô, é segredo. Então, algumas coisas são do nosso aô. Homem usa turbante? Sim. Os turbantes chegaram, graças a Deus, para cobrir nossos oris. Os turbantes são de origem árabe. O candomblé traz muito do mundo árabe. É cobrir a cabeça, guardar a cabeça, não deixar que o vento polua a cabeça. Porque os miasmas, que são cheiros que saem dos lixos, dos esgotos, eles têm espíritos. E eles não podem passar na nossa cabeça. Então, os muçulmanos são sábios. Cobrem a cabeça. Os hindus são sábios. Cobrem a cabeça. E os africanos aprenderam a cobrir a cabeça. E para cá trouxeram o turbante. Né? E cobriram a cabeça dos babalaôs, dos alufães, os líderes da revolta dos malês, de todos os homens e mulheres para guardar a cabeça. Usamos o turbante quando estamos em ritos de caráter mais secreto. Em algumas casas, os homens usam constantes, as mulheres usam sempre. Em nossa casa do São Gonçalo e algumas outras,
Alguns homens, para diferenciar, usam gorro, que tem a mesma função de proteger o ori. Mas na ausência do chapéu, do equeté, Filá. o filá, tem que usar o ojá. Tipo, ir para um padê de cabeça descoberta, não pode. Se não tiver um chapéu, amarra o ojá. Em algumas casas, quando os iaôs ou os homens estão em obrigação, amarram a cabeça. E no carnaval, amarramos a cabeça. Graças a Deus, o Gandhi botou os turbantes. Imagine aqueles 8.000 homens na rua com a cabeça descoberta. Então, nada foi à toa. Quando os iorubais, né, os estivadores criaram o Gandhi, eles disseram, vamos cuidar da cabeça, forra a cabeça. Os cavaleiros de Bagdá, os filhos de Obá, todos eles iam para a rua com a cabeça coberta. Porque é muita energia no carnaval. Alguns blocos ainda, o Ilhaí mantém a tradição ainda de cobrir a cabeça, o cortejo afro também tem a tradição de cobrir a cabeça. Acho que acabou foi o Olodum, porque passou a usar mais a roupa da moda, o abadá. Então o turbante, ele não é apenas adereço. Ele é um instrumento de cuidar do ori. Em alguns momentos o ori precisa ser cuidado com o branco. Sim. Agora, nos terreiros, as mulheres de Santa Mulher podem enfeitar o seu ori com asa de mosca. É quando o turbante, depois de feito, vira as abas. Em algumas casas, apenas de um lado é de Santo Homem. As de Santo Homem podem usar asa de mosca. Em outras casas, somente as mulheres podem usar asa de mosca. Né? E em algumas casas, quando se querem, pegam os homens, já vi isso, amarram a cabeça dele, ele é de Ogum, aí junta um grupo de mulheres, ficam seduzindo ele e tal, ele cai no golpe delas. Para ser multado. Aí elas amarram o ojá nele e botam asa de mosca, e aí pintam ele, passa batom, bota flor no cabelo, porque logo depois ele vai ser multado por elas. Mas é um jogo, é uma brincadeira que faz parte de um aprendizado. Sim. É um aprendizado ritual. Mas, geralmente, em algumas casas, na festa das Ayabás, né, quando elas aprontam, as Ayabás se juntam, pegam os ogãs machão de Ogum, de Oxóssi, e aí amarra já neles, enfeita, com asa de mosca, para demarcar que ali é um status feminino. Mas o ojá, ele é não só adereço, mas ele é um pano, do mesmo modo que nasce, cresce e tem uma função. Fábio. O pano da costa, eu me esqueci de lhe falar, também, além desse momento do poder, ele também é usado para a proteção. Sim. Então, em alguns momentos, deve-se usar o pano cobrindo o dorso e o pescoço. No axixê. No axixê, no enterro, num carrego, tudo aquilo que está ligado aos elementos da morte, o pano da costa tem a função de cobrir o pescoço. Para proteger. Do mesmo modo que nas águas de Oxalá. Porque Oxalá é pai dos vivos e dos mortos. Então, tudo aquilo que tem presença de morto, o pano da costa, independente, seja homem ou mulher, seja ogã ou adocho, cobre-se o pano da costa no pescoço. Algumas casas estabeleceram que apenas as adochos, mulheres. Em outras casas estabeleceu-se que apenas os adochos, mulheres ou homens, usem o pano da costa. Isso vai de cada casa. Tem casa que todos os adochos vão usar, porque tem uma finalidade de proteger aqueles que rodam com o santo. Entendeu?
Tem uma finalidade de proteger específica que está ligado a aspectos mais internos do candomblé, que é o Uaô. A gente vive e aprende cada dia mais. Você me falou coisas que eu estou dentro do Pofonjá, né, há 43 anos, e dentro da vivência, mas que coisas que passam, né, despercebidas, e que você consegue trazer essa ilustração e sobretudo, ensinar, né, de forma didática, a importância dessa vestimenta para as pessoas de dentro dos terreiros de candomblé, né? E a diferenciação de cada casa, obviamente. Fábio, nosso tempo acabou. Então, quero lhe agradecer mais uma vez e deixar claro. Esqueça que eu sou Ogã, eu sou professor. E eu estou aqui na tarefa de professor. E o meu olhar de professor é um olhar de um antropólogo. Sim. É aquele olhar que busca relativizar, entender cada cultura e a sua importância na resistência de ser um povo que lutou e continua lutando na diáspora para existir. Uhum. Então, existe um porão dos navios que guardam memórias de uma África. E toda vez que nós precisamos afirmar a nossa identidade, a gente vai lá no porão e pega um desses elementos para dizer: estamos aqui, vamos continuar a existir. É lamentável que a data de hoje a gente teve uma invasão a um quilombo em Morro de São Paulo. E a gente tem que estar brigando todo dia, né, para que os nossos líderes quilombolas, mães de santo, pais de santo, não sejam vilipendiados, não sejam sacrificados, porque o racismo é institucional. E o seu trabalho é importante porque leva informação para combater o racismo. Porque quantas mulheres são violentadas na rua no mês de agosto, quando estão com o sabajé, quando estão com o balai de pipoca e vestida com suas roupas de santo na rua. Se joga sal, se chama de demônio, né? Porque enquanto for folclórico, como na quinta-feira do Bonfim, todo mundo quer tirar foto com baiana. Todo mundo quer água de cheiro porque faz parte do folclórico do ser baiano. Mas essa vivência da espiritualidade afro-brasileira, né, naqueles lugares em que a mídia não chega, nos candomblés não tão conhecidos, não famosos, que são vítimas cotidianamente da experiência do racismo religioso. Mais uma vez, uma aula, e muito feliz por você vir aqui nos esclarecer e nos deixar antenados, atentos a tudo isso e, sobretudo, aprendendo um pouco mais aí sobre a religião dos orixás, dos inquices e dos voduns. Meu irmão, muito obrigado, viu? Que Xangô, que Ogum lhe proteja, lhe dê saúde e que espero que quando eu precisar de você, você venha novamente aqui. Que não seja nas férias. Que não seja nas férias, né? Praia. E para vocês que nos assistem, eu desejo saúde em abundância e até o próximo Podomblé. Axé. Acarajé, de 15 voto, orixá, boiadeiro,